Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Eu espero que você esteja gostando dessa série das sementes, de joio que podem ser plantadas na nossa vida e o despertar do Senhor, o alerta do Senhor para que nós não venhamos permitir, ou seja, para nós não permitirmos, nós não podemos dormir, não podemos estar dormidos. E hoje nós vamos falar sobre Nabal. E qual é a semente de joio que pode ser plantada no nosso coração se nós não estivermos atentos e vigilantes? A semente da soberba, da arrogância. E aqui, esse homem, ele nos ensina, ele nos mostra pela sua atitude o que não fazer. Nós aprendemos com as pessoas sobre o que fazer, mas tem muitas pessoas que são professores para nós. Eu mesmo tenho uma pessoa que ela me ensinou muito sobre o que não fazer, como não comportar, como não me relacionar, como não me expressar. Porque, para mim, ela não é um tipo de pessoa que me acrescentou em absolutamente nada. Então, ela me ensinou a como não ser. E hoje, eu me esforço para não ser como ela é. E esse texto nos mostra a mesma coisa. Ele nos ensina como não sermos. Ele nos ensina como não sermos arrogantes, como não sermos ingratos, como não sermos soberbos. E está no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Se você ler todo esse texto, todo o capítulo, você vai entender toda a história desse homem chamado Nabal. E quando nós lemos particularmente no versículo 10, nós vamos ver que Nabal, Davi, ele vai pedir a esse homem um suprimento, uma ajuda, porque ele ajudou a guardar o rebanho dele quando eles estavam em um determinado lugar. E agora era a época da tosquia, ele queria que ele ajudasse ele alguma coisa, porque eles estavam precisando de comida. E esse homem responde assim, ele diz, ele vai falar para os moços que Davi manda fazer o pedido. Ele diz assim, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje são muitos que são servos e fogem do seu Senhor. E aí depois ele continua dizendo assim, eu não vou tirar o que é dos meus para poder dar a ninguém não. E quando ele faz isso, ele vai despertar a ira de Davi. E esse homem, ao despertar a ira de Davi, Davi diz assim, hoje eu vou lá e vou matar tudinho, não vai sobrar um homem nesse lugar. Mas Deus tinha um plano maior e um plano diferente para Davi. E ele não permite que Davi vá matar. Mas esse homem depois ele vai morrer do mesmo jeito. Por quê? Porque a arrogância mata. A altivez mata. A soberba mata. Foi isso que precipitou Lúcifer da presença de Deus. Por isso que o diabo está aí hoje fazendo o que quer, porque ele foi expulso da presença de Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Ele não tem. Por que o diabo te odeia? Você sabe por que te odeia? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele odeia Deus. Então, tudo que Deus criou, ele odeia. E segundo, porque você pode ter, se você entrega a sua vida a Jesus, os privilégios que ele não tem. O que ele já teve e que hoje ele não vai ter mais. Nem agora, nem na eternidade. Porque ele sabe que você pode ter uma vida eterna com Deus e uma vida de paz e uma vida no lugar em que ele estava, mas ele vai estar condenado ao fogo eterno. O diabo não gosta de você, o diabo não gosta de mim, o diabo não gosta de Deus. Só que nós também não estamos nem um pouco preocupados com isso, porque a nossa preocupação é estar onde? Estar no lugar certo. Ontem nós falamos sobre Davi, estar no lugar certo. A preocupação de estarmos no lugar certo, porque se estamos no lugar errado, o fim é morte. E aqui esse homem, ele se permite ser arrogante, ser soberbo. E quando ele está nesse lugar, nesse lugar de arrogância, de soberba, ele vai trazer uma condenação. E se nós não tivermos no nosso coração humildade, o Senhor, ele nos manda ser humildes. Ele, quando Jesus fala, ele fala bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra, herdarão o reino. Os humildes, eles têm espaço, têm liberdade com Deus. E nós precisamos ter humildade na nossa casa. Nós precisamos ter humildade com as pessoas. Nós precisamos ter humildade com o Senhor, na casa de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Nenhum de nós podemos ter uma situação melhor, um grau de conhecimento melhor, um carro melhor, mas a nossa essência, quando nós morremos, todos somos iguais. Quando nós nascemos todos iguais. Então, esse meio de tempo que nós passamos aqui é o momento que nós temos para fazer decisão por Cristo. Não é um momento de nós acharmos que nós somos quem nós não somos. Porque só quem é digno de ser adorado, exaltado, de receber todas as honras, é só o Senhor. A palavra dele nos diz que as pessoas que buscam honra aqui, tudo que ele tinha que receber, ele já recebeu aqui. Ou seja, ele não vai receber na eternidade. Por quê? Porque ele já recebeu, já foi dado as honrarias para ele.
E a honra que nós devemos buscar é com o Senhor. Vai ter um momento em que o Senhor manda os 70 anunciarem e eles voltam dizendo assim: olha, do teu nome nós expulsamos demônios, do teu nome pessoas foram curadas. Aí o Senhor fala assim: não se alegre disso, alegre do seu nome está escrito no livro da vida. E nós só vamos nos alegrar com isso quando nós entendemos que nós somos somente mais uma multidão. Quem vale, quem importa é o Senhor. Nós não podemos usar a nossa vida para passar por cima das pessoas, nem com deboche, nem com brincadeira, nem com zombaria, nem com como se as pessoas fossem passar por cima dos outros como um rolo compressor. Nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus, sermos imitadores de Cristo, fazer o que Cristo fez e o que Cristo nos ensinou. É só nesse lugar que nós vamos ter a nossa semente de trigo plantada e cuidada. E a nossa vida vai estar firmada. Essa é a minha mensagem para você do dia de hoje. E amanhã nós vamos falar sobre Marta. E é mais um ensinamento sobre sementes de joio. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.